Irmãos, nós temos tratado sobre a temática do culto, ao Senhor. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Então, o nosso estudo é uma sequência do nosso curso de teologia baseado na Confissão de Fé. Todo o material está disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Você pode acompanhá-lo, as aulas que você porventura tenha perdido. E nós estamos então tratando da parte do culto, do capítulo que lida com essa temática culto. Só lembrando, nós temos utilizado esse material que nós estamos colocando aqui em muitos elementos, tá bom, da nossa aula. Então muitas coisas você encontra nestes livros aqui citados, sendo que hoje eu vou gastar um bom tempo utilizando muito do material deste último livro aqui, Fé Reformada. Na verdade é um capítulo, é uma coletânea, de artigos, e o que é o culto ao Senhor. Então o que é a música para o culto. Hoje nós vamos falar principalmente do aspecto relacionado com a música. Há um livro muito, muito interessante do Felipe Fontes, A Igreja Local e a Música no Culto, onde ele vai abordar dentro daquilo que aconteceu na Reforma Protestante, como que a música foi tratada no contexto da Reforma. É um material muito legal que está disponível para aqueles que gostam da área. Eu tenho utilizado também essas palestras que você pode encontrar, inclusive esta palestra do Heber Júnior, Música na Igreja, que o Heber Júnior foi meu professor no seminário, também meu professor no mestrado, e ele tem tratado dessa temática de música também, e é muito interessante a abordagem que ele faz. Então nós já vimos muitas coisas, isso aqui sempre é importante você lembrar, que nós estamos falando do culto público ao Senhor. A palavra culto tem dois sentidos, o sentido da vida e o sentido restrito, que envolve os aspectos litúrgicos que acontecem, sendo esse momento litúrgico, pode acontecer de forma individual, que é aquilo que nós chamamos de devocional, dentro do aspecto familiar, que é o que nós chamamos de culto doméstico, e o culto público, que é aquilo que acontece aos domingos na igreja, quando nós nos reunimos. Então a expressão culto público é uma expressão técnica utilizada, porque o público, tudo é público na igreja. Mas por que a gente usa essa palavra culto público? A gente está se referindo a essa assembleia dos santos reunidas no dia do Senhor, que se reúne para adorar Ele, no domingo, no nosso caso aqui, às 19 horas. Então a igreja tem programação às vezes no sábado? Tem. É o culto público? Não, não é o culto público. É um encontro dos adolescentes, encontro de jovens e por aí vai. Então, o que nós estamos tratando é do culto público ao Senhor. Nós já vimos tudo isso aqui, eu não posso voltar, senão eu não consigo terminar. Só lembrando desses princípios, que o culto ele é regulado pela palavra de Deus. Então é o princípio regulador do culto. Quando a gente pensa em adoração a Deus, a pergunta que a gente sempre deve fazer é: aquilo que nós estamos fazendo, Deus ordenou? Então não é a pergunta assim: aonde que a Bíblia proíbe isso? Essa não é a melhor forma de perguntar sobre culto. Porque a Bíblia não vai trazer uma lista de coisas, até porque o ser humano, a capacidade dele de criar novidades é inesgotável, Não teria como a Bíblia listar as coisas que ele não quer que aconteça. Todos os anos, coisas novas o homem tenta inventar. Então a Escritura faz o princípio de estabelecer o princípio do culto. O que é que Deus quer? Deus quer ser adorado de que forma? Uma vez que Ele apresenta os princípios, nós só podemos oferecer a Ele aquilo que Ele mesmo diz que quer receber na nossa adoração. Nós mostramos como que isso está na nossa confissão de fé. Nós vimos que, embora o culto seja o ponto central da nossa existência, nós fomos chamados para isso, é o momento que nós experimentamos de forma mais plena aquilo que nós fomos chamados para ser, adoradores ao Senhor. Nós percebemos que é uma área problemática, porque como é algo central da vida cristã, está aí os grandes embates com Satanás, com o mundo e com a nossa própria carne sobre a forma de adorar. E nas próprias Escrituras nós encontramos, então, várias vezes esse tema sendo desenvolvido, em vários embates acontecendo relacionado com o culto, na tentativa de distorcer o que é o culto ao Senhor. No último domingo nós vimos que o culto é um encontro pactual de Deus com o seu povo.
Então, o que é o culto? É um encontro pactual de Deus com o seu povo. Deus trata as nossas vidas dentro de uma relação pactual. Ele estabeleceu esse pacto através do mediador, que é Jesus Cristo. Por causa daquilo que Cristo fez, Ele dá a nós diversos benefícios, e Deus então vem se encontrar conosco, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dEle. E nós temos uma assembleia de encontro com Deus, uma vez na semana, no dia que Ele separou para nós, o domingo, quando nós nos achegamos diante de Deus, de forma coletiva. E nesse encontro pactual, Deus vai falar, nós iremos responder a Ele. Então é um diálogo que acontece no culto, entre Deus e nós. É algo misterioso, é algo que transcende a nossa visão humana, é o encontro daquilo que é humano com aquele que é divino, é o encontro daquele que é circunstancial no tempo, daquele que é atemporal. Então é algo extraordinário que Deus faz, e só faz isso mediante o nosso mediador, que é Jesus Cristo. Então, nesse encontro que nós temos, esse encontro pactual com o Senhor, nós temos a forma de organizar este encontro. E daí surge a expressão liturgia, que era inicialmente serviço público. Tudo aquilo que nós prestamos. E a ideia é que nós vamos, então, ter uma ordem de nos aproximarmos diante de Deus. Essa liturgia, esse serviço que nós faremos diante de Deus, vai envolver todo o nosso ser, mente, coração, e nós estaremos totalmente envolvidos naquilo que vai acontecer. E nós temos a forma, então, de fazer isto. Nós tratamos domingo passado como que não existe na Escritura um bloco, assim dizendo, tem que ser dessa forma, tem que ter 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas, tem que ter 1, 2, 3 orações. Você não vai encontrar isso. Deus não quis revelar isso para nós. Quantas músicas deve ter, quantas orações deve ter? Ele diz para nós que precisa ter estas coisas no culto. Mas deixa para que nós possamos organizar isto à medida de princípios teológicos que nós temos. Aquilo que Ele nos revela, nos ensina, porque o culto é também um labor humano. Não pode ser uma invenção humana, mas ele é um labor humano. É o ser humano que está se desenvolvendo diante do Senhor, os seus atos a partir daquilo que ele sabe quem Deus é. Então Deus se revela, e nós, respondendo à revelação de Deus, organizamos este ato de adoração a Ele. Nós vimos que, dentro desse contexto, nós nos deparamos com Isaías capítulo 6. Abra por gentileza Isaías 6. Então, é sempre importante que nós olhemos para as Escrituras e vejamos como que se dá os encontros de personagens com Deus. Sempre que Deus e algum personagem humano se encontraram, naturalmente Deus tomando formas, ou através de alguma visão, no caso aqui de Isaías, de uma visão, você vai ver uma consciência da grandiosidade de quem Deus é. Olha Isaías capítulo 6, começa assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que Isaías, ao ver o Senhor, ele vê também os serafins vivem diante de Deus, mas eles não vivem de uma forma banal. Eles declaram a santidade de Deus. Então, ao nos encontrarmos com Deus, e o culto é isso, é um encontro nosso com Deus, nós temos que fazer ciente da grandiosidade com quem nós estamos nos encontrando. Nós não estamos nos encontrando com outro semelhante a nós. Nós estamos encontrando com alguém que é distinto de nós. Ele é santo, santo, santo. Olha lá o verso de número 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e cada um se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Vamos ler? Estou perdido. Então a convicção diante da santidade de Deus é quem nós somos. E a nossa convicção diante disso é a nossa questão de pecado. Quem está dizendo isso não é alguém que não tinha comunhão com Deus, não é um incrédulo. Aqui era um profeta do Senhor, ele já era profeta. Mas ao perceber quem Deus é, ele percebe os seus pecados. Por isso que nós,
ao nos encontrarmos com Deus, em um culto ao Senhor, a gente sempre aponta para a santidade de Deus e a gente rapidamente vê a nossa pequenez, os nossos pecados. E aí nós temos, por exemplo, o momento de confissão. Então, por que existe um momento de confissão de pecado? É para que nós, contemplando quem Deus é, reconheçamos a nossa condição, clamemos a Ele por perdão, entendamos que nós só estamos aí por causa de uma obra. Olha lá o verso seguinte, ó. Verso 5, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então é esse encontro, é o mesmo de Pedro, quando Jesus vai lá, faz aquele milagre extraordinário da pesca maravilhosa, Pedro diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, diante da santidade de Deus, nós precisamos sempre dar um passo atrás. Não dá para nós adorarmos a Ele num culto ao Senhor só com alegria. Alegria faz parte. Mas rapidamente tem que ter um momento em que nós percebemos a grandiosidade de quem Deus é. E nos leve a se quebrar diante de Deus. A gente não chega diante de Deus só com alegria. A gente chega com alegria, mas ao mesmo tempo a gente percebe a nossa condição de pecado. Olha o verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, vamos ler? Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Perceba, então vem o momento em que nós somos ministrados com a palavra de Deus, de que nós somos perdoados por causa de uma obra que acontece. De certa forma, é um evangelho sendo anunciado. Essa brasa é retirada lá do altar. A ideia do altar é porque teve um sacrifício aí. A brasa retirada daquele altar é tocada onde Isaías diz que eram impuros. Meus lábios são impuros. E ele é purificado. E há uma mensagem que diz, ó, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, uma vez que nós vemos a santidade de Deus, uma vez que nós reconhecemos a nossa condição de pecado, nós somos ministrados por Deus, de que Deus trata com o nosso pecado, e Deus nos purifica, por causa de uma obra que é realizada. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, ó, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então existe um desafio àquele que está aí diante do Senhor. E aí Isaías agora vai responder. Existe uma resposta de Isaías ao desafio do Senhor. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele está disposto a ir, mas não no primeiro momento que ele chega, quando ele percebe a santidade, reconhece a sua condição de pecado, é ministrado quanto ao perdão que ele tem junto a Cristo, é desafiado a agir. Quem há de ir por nós? Quem vai nos representar? Isaías agora diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então esses movimentos devem acontecer num culto. O culto não é só palavra e adoração. Não é. O culto público não é isso. O culto público, existe movimentos litúrgicos no culto. E esse movimento litúrgico, ele é sempre guiado e conduzido por Deus. Como que Deus nos guia? Deus não está apenas sentado aqui assistindo o culto. Não, Ele é como se fosse um maestro do culto, nos convocando para cantar, nos convocando para orar, falando ao nosso coração. Então Deus é quem direciona e rege o culto. Então o culto tem movimentos litúrgicos no decorrer dele. Precisa sempre começar nessa sequência? Não, não necessariamente. A mensagem central vai nortear esse culto. E às vezes você pode haver ordens diferentes nesse processo. Mas sempre você vai ter essa sequência de movimentos no culto, que você está no encontro pactual com Deus. Você está encontrando Deus. Então você vai fazer os passos que existe ao encontrar o Senhor. Eu mostrei no domingo passado um modelo, né, de liturgia que nós utilizamos em um dos cultos. A gente fez aqui no culto mesmo na igreja, porque já tem alguns domingos que eu já estou com esse slide pronto, né? E eu sempre chego aí, volto, não termina. Então aqui nós começamos com o Salmo 95, nós vimos isso domingo passado, eu não vou aqui olhar tudo. Mas se você reparar, a gente segue exatamente essa sequência. Tem uma ordem, tem um propósito, tem um objetivo. Então existe um salmo que nos chama a louvar o Senhor.
Aí existe uma música que diz, a Ele a glória. Então nós estamos cantando, a Ele a glória. Nós estamos respondendo. Deus diz, cante a mim. E nós estamos cantando a Ele. Aí teve uma oração, aí veio uma descrição de como deve ser o viver cristão. Não fale nenhuma palavra torpe, não minta, é uma série de coisas de Efésios, relacionado a como fala, a como vive diante do outro. E diante daqueles princípios, será que nós temos vivido assim? Não, nós temos falhado nisso. E aí nós pedimos perdão a Deus através do hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se vão e fútil foi o meu falar, meu proceder. Está totalmente conectado com o texto anterior. Percebe? Num diálogo a gente viu como que Deus quer que a gente vive. Então a gente está respondendo a Deus, dizendo, Deus, se eu não vivi assim, perdão, Senhor. Perdão. E aí a gente canta nessa forma. E aí depois teve um texto que dizia, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram. Um texto que vem apontando para perdão do Senhor. Dizendo, a novidade de vida, nós podemos esquecer das coisas para trás, podemos avançar. É a declaração dizendo, perdão para você. E aí a gente cantou duas músicas, uma que diz exatamente isso, que não, se eu olho para trás, infinitamente mais. Se eu olho para trás, não vejo mais nada, se eu olho para frente, só vejo a cruz do Senhor. Então quer dizer, o passado foi tratado, o meu pecado foi perdoado. E aí eu preciso começar em mim, quebrar corações para que a gente possa viver uma vida que mostre aquilo que Deus fez em nós. Depois nós tratamos do sermão, que é exatamente sobre reconciliação. Por isso que a liturgia também está conectada. Se você olhar, porque a parte lá da confissão de pecado poderia ser vários outros textos. Mas aquele faz muito sentido, uma vez que a gente está dizendo de relacionamento, e relacionamentos são quebrados, porque a gente não vive como deveríamos viver com o próximo. Então o sermão vai conectar com aquilo aí. E aí depois nós viemos como se fosse o desafio de sermos perdoados, de sermos reconciliados. Vem então a resposta nós cantando. Sei que foi pago um alto preço, então eu também vou viver junto com meus irmãos. Vou me dispor a ter comunhão com o outro. E nós tivemos oração final. Então esse movimento litúrgico você, por exemplo, encontra nesta liturgia conectada com o ponto do sermão. Pastor, uma dúvida, Josi. Existe um princípio na igreja presbiteriana de que o pregador tem a liberdade, mantendo os elementos litúrgicos, né, de organizar a ordem. Mas... a liturgia, na verdade, é do pastor. Do pastor, sim. É dever e responsabilidade do pastor. O conselho pode trocar o pastor, mas não pode obrigar o pastor a fazer tal liturgia. Entende? Sim, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, aí os elementos estão organizados numa sequência lógica, né? Você tem um convite à adoração, depois, tudo, uma coisa leva a outra de uma forma lógica. Como que é possível inverter, por exemplo, a ordem desses elementos? Não vai quebrar a cadeia? Pois por então, exemplo, só um exemplo. Sim. Se eu coloco a confissão de pecados depois do sermão. Sim. Suponhamos que nós estivéssemos pregando sobre arrependimento. Entende? Sobre arrependimento. Então nós poderíamos, não estou dizendo que tem, tá? Não é obrigatório. Mas o que a gente tem que tomar cuidado com princípios e transformar princípios que são bons, né, princípios são bons, mas transformar a manifestação destes princípios como se fosse ordenado por Deus. Deus ordenou essa ordem? Não. Entende? A gente não encontra. Aqui em Isaías tem um encontro. Mas aqui não está Deus dizendo, agora a partir daí faça culto sempre assim. Não tem. A gente tem que ser bíblico, né? Para reconhecer isso. Por isso você vai ver, às vezes, o encontro do povo com Deus que vai quebrar uma dessas ordens. Então, primeiro, essa informação é importante. Se Deus tivesse ordenado que seja sempre assim, a gente só faria nesta sequência. Mas Deus não fez isso, Agora, esses elementos a gente encontra ao longo de toda a Escritura? Sim, encontramos. Santidade de Deus, confissão de pecados, né? Tudo isso aí. Então, esses elementos têm que ter. Então, se o sermão vai reger o culto, se nós estivéssemos pregando sobre perdão, por exemplo, sobre arrependimento, talvez nós pudéssemos trazer a confissão para depois. Entende? E adiantar lá em cima a mensagem.
Porque você vai entender mais. Entender mais quem Deus é. Inclusive as músicas. Suponhamos que tivesse... Heber Júnior mesmo, eu lembro desse exemplo dele. E para mim foi muito legal, no mestrado, estudar um pouco mais isso. Porque no mestrado que você consegue, que vai aprofundar melhor essa questão. Por exemplo, você está pregando sobre louvar a Deus. Se a gente tem no final do culto a nossa resposta ao ato que foi anunciado, a gente pode segurar muito mais essas músicas do louvor para o final. Entende? Por que a gente precisa cantar 3, 4... Aí diz, não, mas é porque senão as pessoas não chegaram ainda na igreja. Entende? Às vezes como é que é uma lógica só humana? Porque se a gente colocar... Aí a pessoa está estranha. Chegou, né? Já passou o sermão, agora vai ter 3 músicas? Mas depende. Não é normal, porque naturalmente a gente vai seguir esse outro padrão. Mas circunstancialmente, dentro daquilo que você está pregando, você pode ter esse movimento tranquilo. Ele está correspondendo. O culto é esse movimento. Esse movimento. Deu para explicar, Josi? Mais alguma dúvida, irmãos? É por isso que, por exemplo, não tem como uma liturgia ficar pronta na segunda. Num certo sentido. Por quê? Porque vai perder muito a qualidade. Porque o sermão do pastor não está pronto na segunda. Ele vai desenvolvendo no decorrer da semana. Então, às vezes acontece, a Josi e Sara, que ficam mais na área da música, às vezes a gente escolhe algumas músicas, aí depois lá na frente eu falo, dá para mudar? Dá para colocar tal música? Por quê? Porque no decorrer do tempo, estudando, a gente encontra um outro texto que vai aplicar melhor naquele momento, uma música que vai encontrar melhor naquilo aí. Lógico que tudo tem uma questão aí que envolve ensaios, essas coisas todas, né? Mas, então, é uma construção que acontece ao longo da semana. O que você precisa estar mais atento no culto? O seu movimento litúrgico. Você foi cantar, você vai orar. Tem uma sequência acontecendo aí. Por isso que, por exemplo, a gente não está falando hoje de oração. Na aula de oração a gente fala um pouquinho mais. Mas suponhamos, a gente vai começar o culto. A gente está falando, vamos orar a Deus, de adoração ao Senhor. Aí você ora pelos pedidos de oração. Pessoas estão doentes e tal, e tal. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir. Não é que Deus diz assim, vou fechar o ouvido porque não é agora que eu ouço isso. Não, não é isso. Mas nesse diálogo nosso, a gente está atento ao que está acontecendo no culto. Eu vou orar por adoração ao Senhor, dentro dos motivos de adoração ao Senhor. Vai ter outro momento lá que vai ter uma oração para a confissão de pecados. E vice-versa. Vai orar na confissão de pecados? Então é confissão de pecados. Porque você está orando representando o povo de Deus. O povo de Deus está orando com você dizendo amém, amém. Então tem essa sequência, tá bom? Ok. A confissão de fé, então, vai dizer dos elementos que tem no culto. Há 2 parágrafos, por exemplo, sobre oração, ó. Eu não vou lê-los agora não, porque deixa para quando for tratar sobre oração, tá? Olha o 5º aqui, ó. A leitura das Escrituras, vamos ler? Santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Então, um dos elementos ligados é a leitura das Escrituras. Perceba uma diferença entre a leitura das Escrituras e a sã pregação da palavra. Há uma distinção aqui. Existem esses 2 elementos. Existe o elemento da leitura da Escritura, você lê no início, lê na confissão, lê em vários momentos. E existe um momento que você prega a Escritura. São coisas diferentes. Estão todos ligados na Bíblia, óbvio, você vai pregar a Bíblia, mas não é a leitura mais do texto, agora é a pregação do texto. E Deus ordenou isso. Deus disse que nós deveríamos pregar, não apenas ler. Não pode só ler o texto, tem que pregar o texto como um dos elementos. E você deve entender que quando você não participa, por exemplo, da leitura lá do início do culto, no momento de confissão, você diz, sabe por quê, pastor? Eu sou o crente da palavra, eu chego lá só na hora da pregação. Na verdade, você está ignorando elementos do culto, está ignorando a leitura das Escrituras. A leitura das Escrituras é Deus falando conosco, quando nós lemos o texto. Lemos o texto. Isso acontece no sermão, mas acontece também em outros momentos. Perceba a importância de ter movimentos litúrgicos. Deus está falando conosco não só na hora que o pastor está pregando. Então não existem 2 blocos no culto, música e pregação. Não.
A palavra de Deus está regendo todo o momento do culto. A leitura da palavra está em vários momentos do culto. E por isso também que nem sempre que lê a palavra precisa pregar a palavra naquele momento do culto. Que às vezes toda hora alguém vai, aqui graças a Deus não acontece, mas acontece, em outras igrejas acontecem os mini sermões, né? Aí alguém vai cantar uma música, aí pega um texto, lê um texto, aí prega um pouquinho em cima do texto para cantar uma música. Não, já tem a pregação, a hora da pregação é lá com o pastor. Então não precisa ter aquilo que eles chamam de ministrações, tá? Não faz sentido, não faz sentido. Então o culto faz esses movimentos. Continuemos. Vamos ler agora o cântico. Aqui, ó, o cântico de Salmos com gratidão no coração. Então hoje nós vamos olhar para essa ideia do cântico como um dos elementos de culto. A expressão cântico de Salmos, os estudiosos têm estudado esse tema, tudo mais. Você pode ler o Chad Van Dixon, por exemplo, que é um dos maiores especialistas em confissão de fé de Westminster. Naturalmente que abrange os salmos, mas vai além dos salmos. Não é só salmos, é o cântico de um modo geral. E agora nós vamos então entrar nessa parte da música, tá bom? Então hoje nós vamos entrar no aspecto relacionado com a música na igreja, depreendido dessa ideia do cântico. Presbítero Samuel. Não, só observação ainda nesse primeiro ponto aí, sobre a leitura das Escrituras. Sim. Ali, aquela primeira frase ali, fala sobre a leitura, sobre a sã pregação da palavra. E também tem uma parte ali que fala ali sobre a consciência, né? De ouvir. Ouvir. O ouvir consciente Então, da palavra. Ler ali, eu entendi assim, como se não só o ministro falando Muito bom, lá, presbítero. o pregador falando em voz alta, mas ali naquele primeiro ponto ali, aí tem um pontinho, né? Depois da leitura. Ali envolve a igreja toda lendo em voz alta. Olha lá. E a igreja toda lendo, acompanhando o pregador em voz alta. Lendo Então, também, isso. Assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, não, eu só vou acompanhar aqui, Sim. sem ler, em voz Sim. alta. Só vou acompanhar aqui, olhando aqui, sem ler. Sim. Então o texto ali, ele exorta a igreja toda a acompanhar lendo em voz alta. Porque o culto ele é congregacional. Ele é congregacional. Aí sim, aí É isso depois aí. lá, com santo temor e sã pregação, aí já é o ouvir da Escritura. ouvir com o ouvir consciência. atento. O ouvir atento. Só- Quer dizer, isso mostra até mesmo às vezes na reverência. Você pode estar lendo um texto bíblico. É de sabedoria que você pare na porta. Afinal de contas, está sendo uma forma de mostrar reverência do que está acontecendo. Então, atenção, isso é muito importante. Infelizmente, presbítero Samuel, hoje em dia, a geração nossa é muito ruim. As pessoas não estão muito envolvidas no compromisso delas de prestar atenção no culto. Normal, a pessoa diz, rapaz, eu vou lá, mas até durmo. O pastor prega tão mal que eu durmo. Eu não estou dizendo que o pastor prega bem, não. O pastor prega mal mesmo, tem que melhorar, tem que tentar tem que melhorar de tudo para o cara não dormir, né? É jóia esse princípio. Mas assim, a gente joga a responsabilidade toda para quem fala e nenhuma para quem ouve. Quando biblicamente, o ouvido atento à palavra de Deus. Como os de Bereia, ver se as coisas eram de fato assim. Envolve a integralidade. Aí envolve a nossa noite anterior. Se nós fomos dormir muito tarde, se a gente passou o domingo correndo, fazendo um monte de coisas, chega no final do dia, você está cansado. Você vai para o culto e dorme no culto. Então, tem que se preparar. Os puritanos, a pregação durava 2 horas, 3 horas e tal. Então, esse ouvido atento de ouvir a voz de Deus. E lembre, irmãos, que nós vivemos uma época que eu e você temos um privilégio grande. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos, hoje até no nosso celular. Não foi sempre assim. No período do Novo Testamento, era lido a carta. Eles não tinham uma cópia cada um para levar para casa. Então tinha que ter a maior atenção. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. E a gente deveria prezar por isso. Muito bom, presbítero. Eu devo voltar, provavelmente, quando eu falar da pregação da palavra, como elemento, aí eu volto um pouco mais nessa questão. Música, então.
Qual é o papel da música no culto ao Senhor? Lembrando que eu estou utilizando aquele artigo lá do autor, um dos principais aspectos, né? Vamos ler? A música está no centro da controvérsia como uma das principais questões divisoras na igreja, e assim tem sido há décadas. Então, infelizmente, aquilo que deveria ser muito bom tem sido motivo para muitas divisões nas igrejas. No passado surgiram igrejas por causa de estilo musical. Dividia e aí então você criava uma nova igreja. Então a música sempre gera muitos embates às vezes, e poucas vezes base bíblica. As brigas não é porque existem várias bases bíblicas para defender. Não, é gostos pessoais que sobrepõem. E aí por causa do gosto pessoal, a pessoa divide. Vivemos em um mundo consumista, onde as pessoas se veem muito mais como consumidores do que como adoradores. Então as pessoas se veem na ideia de consumir o que acontece. Isso a mentalidade entra na igreja. As pessoas vão para a igreja não com a ideia do que eu posso fazer. Como que eu vou receber? Por isso até mesmo às vezes a gente diz, não vou cantar não, não vou ler não. Não, o culto é congregacional, eu estou cantando, eu estou lendo, porque eu estou participando desse diálogo com Deus. A minha parte individual é feita em casa. Aqui é o aspecto congregacional. É por isso que quando a gente diz, vamos nos levantar. Lógico, pessoas têm problema na perna, têm doença, não há problema nenhum de ficar sentado, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas normalmente, se você não está com nenhum problema, você vai se levantar. Significa que levantar é mais santo? Não, não é isso. Significa a padronização do momento que é congregacional. A minha individualidade não se sobrepõe ao congregacional. E vice-versa, vamos sentar, vamos orar sentado. Aí um grupo fala, não, eu quero orar em pé, porque não faz sentido nenhum, isso é individualidade. Então aquele que está fazendo a liturgia, ele conduz esses movimentos. Vamos ficar em pé, vamos sentar. A posição em si não torna algo mais santo ou menos santo, mas nós fazemos o comando congregacional participando. Às vezes a nossa individualidade quer sobrepor ao que é congregacional. Isso é uma característica do individualismo dentro da igreja, mais do que do culto congregacional. Então nós estamos falando do culto congregacional, do culto da igreja prestado diante do Senhor. Um dos grandes erros é olhar a música como sendo predominantemente instrumento de evangelização, porque as pessoas gostam, né, de música. Então as pessoas pensam na música da igreja como a ideia, a gente vai ter música para evangelizar. E aí a gente está destoando o propósito do culto. O culto, como eu falei nos outros encontros, ele não visa o incrédulo. O incrédulo, ele é impactado ao ver o povo de Deus adorando o Senhor, e pode se converter diante desse impacto. Mas o incrédulo não adora a Deus. Mesmo que ele cante, mesmo que ele feche os olhos, enquanto ele não creu verdadeiramente em Cristo, ele não está adorando a Deus. Por que isso, pastor? Porque o culto não é recebido por Deus por causa da nossa habilidade de cantar, da nossa habilidade de orar. O culto é recebido a Deus porque tem uma pessoa que está fazendo isso no seu lugar, que é Jesus Cristo. Hebreus diz que ele é o nosso mediador. Então aquele que não está em Cristo não pode ser aceito por Deus na adoração. Ele nunca é aceito por Deus. Só é aceito por Deus se ele está em Cristo. Estar em Cristo é diferente de ser membro de igreja. Eu falei isso domingo passado. Mas a ideia que a gente tem que sempre lembrar, por que é que o nosso culto é aceito? Por causa de Cristo. Então nós oferecemos um culto na mediação de Cristo. Os nossos atos litúrgicos estão preocupados em agradar a Deus, e não como instrumento de evangelização apenas. Então, não estou dizendo que você não deva convidar incrédulos para vir ao culto. Deve. É o momento em que ele vai ouvir o evangelho, vai ouvir a palavra, vai ver um povo adorando a Deus. E Deus usa disso para a conversão. Mas não pense que você está levando ele para que ele adore a Deus, naquele estado em que ele está. Ele não tem como adorar a Deus. Por que ele não tem como? Por que ele não tem como? Por quê? Porque não está em Cristo. Esse é o ponto, tá bom? Esse é o ponto, por não estar em Cristo. Em Cristo.
Então, um dos problemas que faz com que as coisas andam mal, às vezes, na área musical, porque é pensada como instrumento de evangelização, mais do que na questão do culto ao Senhor. O autor vai trazer uma constatação, e lembrando, ele é pastor, teólogo, mas também acho que se não me falha a memória, é doutor em música. Ele tem uma formação grande em música também. Ele vai dizer assim, a música do culto está à deriva, num mar de tendências, carregada pelo vento de opiniões diversas, sem levar em conta o pouco embasamento que podem ter. Muitas pessoas bem intencionadas, músicos e pastores inclusive, usam a música de forma inadequada, sem que se dêem conta disso. Então não é que as pessoas são todas elas mal intencionadas. Há muita gente bem intencionada. Só que não adianta só boa intenção. A gente precisa ter a verdade nos conduzindo. Lembra que a gente viu os princípios lá do culto? Lembra quando a arca caiu, o Zá foi tocar lá? Estava bem intencionado, mas estava tudo errado. Então a questão não é envolver a intenção da pessoa. A questão é, a intenção está reproduzindo o que a Bíblia diz que é? É esse que é o ponto que a gente precisa estar atento. Alguns indivíduos e organizações lucram com a sua crescente comercialização, enquanto muitas igrejas hoje são enganadas pelo chamado culto centrado no homem e caracterizado pela superficialidade. Boa parte das músicas atuais, elas são compostas dentro de um mercado. Na época vendia nesse CD, hoje não vende mais CD, hoje é Spotify e tal. Então é para comercialização. Não é em si errado, tá? Ninguém está condenando o fato de existir músicas no aspecto da cultura. Não é em si errado. O problema é que não é pensado para o culto. Não é pensado para o culto. E às vezes é pensado qual é a música que vai grudar mais na cabeça da pessoa, que vai fazer com que aquilo venda mais. Por detrás do cantor gospel, existe uma indústria gospel que ganha dinheiro. E muito. Inclusive, há um tempo atrás, a Som Livre, que não é nada cristã, né? Mas a Som Livre aderiu a vários cantores, trouxe para dentro de si, e usou um slogan, enquanto você... Como é que é da Som Livre? Enquanto você... Aí, ó, então está sabendo, o pessoal está sabendo. Enquanto você adora, a Som Livre toca. Teve até festival na Globo, e por aí vai. Então, assim, quer dizer, a música... Aí, qual que é a questão? Aí pega aquela música e traz para o culto. Uma música que não foi nem pensada nisso muitas vezes. Então a gente tem que lembrar que durante muito tempo da história da igreja, como que acontecia as músicas? Um teólogo junto com um músico, teólogo às vezes era próprio músico também. Ele dizia, eu vou compor uma música para que a igreja cante. O objetivo era esse. Então, se pensava na linguagem que era usada, se pensava na pessoa mais simples que iria cantar. Mudou-se o objetivo. Pensa-se numa grande apresentação musical. E aí você descaracteriza o culto. Lembra, eu não estou entrando aqui em música como um todo. Será que existe lugar para uma música só de grande expressão, de uma manifestação musical bonita? Não há problema nenhum com isso, tá? Não é o culto o lugar disso. No culto que vai reger não é a beleza musical acima de todas as coisas. A beleza faz parte, mas não é o único critério. Então isso é importante a gente estar atento, porque a gente importa para nós coisas que não são às vezes trabalhadas com essa mentalidade. E às vezes você vê pessoas que eram, por exemplo, seculares, e de repente ele se converte. Com 6 meses ele está gravando CD, compondo, e música está chegando aí, pessoas estão tocando, às vezes sem nenhuma qualidade, porque a pessoa não estudou ainda, nem sabe direito a fé cristã. E aí entra dentro das igrejas músicas terríveis. Pastor, aqui. Angélica. Só para agregar o que o senhor comentou, Sim. eu e o Fabiano temos um amigo, Paulo Alberto, ele é de Curitiba, e ele é produtor musical. E ele produz muita gente do mercado gospel, muito famosa, ele trabalha com a Som Livre, ele trabalha nesses festivais. Ele contou para a gente uma vez, pessoalmente, que a maioria dos cantores gospel do mercado, eles contratam compositores mundanos, muito bem, né, muito profissionais,
para comporem as músicas, e eles fazem né, uma pesquisa, o que é mais vendável, né, o que vai dar mais dinheiro, o que vai chamar mais atenção de certo público, público pentecostal, público X, né, Y. E ele falou assim que é um mercado muito podre. Felizmente. E muito rentável, né? Muito rentável. Visa dinheiro, visa vender as músicas, visa vender o CD, não é pensado na glória de Deus. É verdade. Aí, um testemunho de alguém que é lá de dentro, né, que contou para ela. Então, isso é muito forte, né? Muito forte. E a gente precisa estar atento a isso, porque por isso que tem muitas dificuldades de trazer determinado tipo de música, porque não é pensada para isso, não é pensada como congregacional. Qual que é o papel da música no culto? Qual que é o papel da música no culto? Me ajudem aí. Qual que é o papel da música? Adorar a Deus. Agora, o adorar a Deus pode ser bem restrito e pode ser bem amplo, né? Tudo que a gente faz, a gente de certa forma adora. Mas você está no caminho, adorar a Deus. Mas e aí? Didático. O que vocês acham mais? É muito comum a gente pensar em música como... O papel da música é louvar a Deus. Não é bem isso? Talvez até a palavra adorar pode ser usada como sinônimo. Embora é mais amplo, tá? Adorar vai no sentido didático, vai no sentido de louvar e tudo mais. Mas esse é um reducionismo do papel da música. O papel da música... deixa eu só deixar claro, eu estou falando do papel da música no culto, tá? No culto. A música tem vários outros papéis que você pode utilizar. Mas no culto, não é só louvar a Deus. Em que sentido? No sentido técnico da palavra louvar. A palavra louvar no sentido de você elogiar a Deus, falar bem de Deus. Ela, lógico que ela tem esse papel. Mas ela não é só isso. Ela tem outros papéis também. Tanto é assim, que você tem na própria Escritura um livro de música. Os salmos que nós hoje temos em mãos, ele era, antes de qualquer coisa, um hinário de Israel. Uma das formas de você estudar música, teologicamente, é você olhar bastante para os salmos. E nos salmos, por exemplo, você tem uma diversidade de salmos. Você não tem salmos só de louvor. Não sei se ficou muito apagadinho, né? Aqui em cada cor disso aí, você tem um ajuntamento por tipos de salmos. Então, aqui você tem os salmos de louvor. Então são essa junção de salmos aqui. A ênfase dele é o louvor a Deus. É falar bem de Deus. Falar das coisas que Deus fez. Falar dos atributos de Deus. Então isso é um louvor a Deus. Aqui, por exemplo, você tem uma sequência no azul lá do outro lado. O de cima lá. Você tem um lamento. Salmos que expressam um lamento do povo de Deus. Uma quantidade enorme também. Eram músicas, eram entoadas, eram cantadas, e elas lamentavam a sua condição de pecado, a sua condição em que estava. Esse lamento não é a palavra lamento no sentido ruim da expressão, tá? Não, isso aqui tudo são inspirados por Deus. Isso deveria acontecer. E aí a música faz isso também. Lamenta a nossa condição de pecadores que nós somos, por exemplo. Por isso que não é adequado a gente dizer assim, vamos ter um momento de louvor a Deus. Tá, o que a gente teve antes no culto? Não foi louvor a Deus, não? Se a gente orou a Deus louvando a Ele, o Senhor é santo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo outro. Foi louvor ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então, como que no meio do culto eu vou dizer, agora vamos ter um momento de louvor. Uai, antes então, o que a gente teve? Ou o momento de adorar a Deus. Uai, eu estou adorando a Deus desde o início. Então, tem as funções da música. Lembra daquela música 71 do hino? Se sofrimento... Vou cantar não. Quando eu começo... Sim, lembraram, né? É rápido. Agora vocês são rápidos para falar. Já sei, quando eu quiser perguntar, já vou perguntar em perguntas. Irmãos, vocês conhecem a minha? Aí vocês já vão responder logo. O hino 71.
Ele é um louvor nessas qualidades que eu tentei expressar? Canta um pedacinho aí, pessoal. Isso. Aí. Ele é um louvor a Deus? Não. Ele é uma confissão de pecado. Perdão, Senhor, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, se eu fiz aquilo outro. Você está dizendo aquilo que você fez de errado. De errado. Eu não estou dizendo que o hino seja errado, não, tá? O hino é certo. O problema é a gente limitar a música em louvor. Então, vamos louvar a Deus, dizendo, Deus, se eu causei sofrimento no Senhor, perdão, se eu fui assim, perdão. Não, você vai dizer, vamos confessar o Senhor. Vamos manifestar o nosso pedido de perdão a esse Deus que nos fez. Aí sim, com essa música. Então perceba que no próprio livro dos Salmos, você tem uma diversidade. Você tem salmos que expressam confiança, hinos de ação de graça, de sabedoria, salmos reais, que eram salmos da entronização. Então você tem diversidade no inário de Israel. Isso deveria nos ensinar a termos diversidade do uso da música no culto. Não é um momento da música, mas a música como elemento que vai nortear a nossa liturgia, que vai nortear não é a melhor palavra, que vai participar do nosso movimento litúrgico. À medida em que a gente está fazendo algum movimento litúrgico, a gente pode ter uma música para fazer esse movimento litúrgico, para adorar, para expressar a santidade, para ensinar, para confessar, para louvar. Assim como acontece nas orações. Não existe uma diversidade de oração? O problema é que a gente dissocia música com oração. E música tem a ver também com oração. Daqui a pouco eu vou mostrar isso um pouco melhor. Pastor, Josi. Uma colocação. Por isso que o culto é racional. Racional. A gente precisa, como diz a minha avó, a gente precisa pôr sentido no que a gente está fazendo. Sentido no O que está culto fazendo. não comporta distração e coisas aleatórias, falas. A gente tem que prestar muita atenção. É um em labor tudo. nosso envolvido. Eu falo de porque mente, de sentimento. provavelmente eu já convidei a igreja a louvar com o hino 71. Sim. E vícios, né? Até mesmo o pastor acontece. A gente pegou vício de linguagem. Porque a gente está tão acostumado que agora é o momento de adoração. Então a gente até diz, a equipe de louvor. De vez em quando sai ainda, talvez, de mim. Mas a palavra correta não é equipe de louvor. É equipe de música da igreja. Porque a música pode ter louvor e pode ter outros aspectos da música. Irmãos, eu não estou dizendo que música não seja louvor, hein? É também, tá? E uma das grandes funções dela, sem sombra de dúvida, é louvar a Deus. Presbítero Hélio. Sobre essa característica da música, né, eu lembro que tem um trecho de um livro histórico que é Confissões de Agostinho de Hipona. Agostinho, que foi um bispo africano. Lá para o ano 400. Naquela época eles estavam sendo perseguidos por causa de algumas intrigas, então ele estava dentro da igreja, né, com os irmãos, e eles podiam a qualquer momento arrombar a porta da igreja, acho que até que já fiz esse comentário uma vez aqui alguns anos atrás, entrar lá e matar todo mundo, né, como acontecia muitas vezes, até hoje acontece em alguns lugares. Então o bispo Agostinho, ele para, né, e fala assim, ó, ele faz essa confissão, não era do nosso costume fazer igual as igrejas orientais, que cantam muito, celebram muito com música, mas naquele momento a gente parou e começou a cantar para, no momento de medo, desespero e tristeza, tentarmos nos alegrar com palavras dedicadas a Deus. Então a música serve também até para consolar a própria igreja. Isso. Então, embora seja racional, esse racional também racionalmente inclui um momento de emoção para a igreja. Sim, e a música exato. mexe muito com a nossa emoção. E pode ser por consolo. Exato. E por isso que os Salmos, ele é maravilhoso nisso. Calvino dizia que os Salmos é como se fosse a anatomia da alma humana. O Salmo fala de inúmeros sentimentos. Ele fala de sentimentos que a gente não consegue expressar nós mesmos sem pecar. Por exemplo, o sentimento da ira diante dos inimigos do Senhor. Mas tem salmos que diz isso. Salmo 3, por exemplo, diz isso. Salmo 139 diz isso.
Por isso que quando nós cantamos salmos no nosso culto, a gente está educando as nossas emoções e estamos expressando as nossas emoções de acordo com aquilo que Deus mesmo disse que deve ser feito. Melhor forma da gente falar para Deus punir os descrentes, os inimigos, é cantando uma música do Salmo. Que aí a gente sabe que a gente está falando aquilo que Deus inspirou. E vai dizer uma coisa pesada, vai dizer para pegar os filhos dele e bater na pedra. Lembra do Salmo, Hélio? 137? 137. Nós compondo uma música dessa, a gente pode? Podemos compor? Nós compor uma música? Não. A gente não está muito adequado. Agora você tem uma composição inspirada para conduzir o seu sentimento porque o seu sentimento tem isso, e não é pecaminoso sentir isso, deve sentir. Só que a gente não sabe expressar isso corretamente. Então os salmos, dentro dessa perspectiva das emoções nossas, das nossas afeições, ele nos educa a sentirmos. E vai ter vários, né? Você tem essa diversidade, confiança, como que a gente está diante de Deus. Então é um porto seguro para que as nossas emoções sejam expressadas melhores. Porque expressar emoção não é fácil. A gente pode cair num emocionalismo e sermos conduzidos pela emoção mais do que pela Escritura. Em vez de estar falando dos inimigos do Senhor, a gente fala dos nossos inimigos pessoais. Que é o sabor do mel. Lembra lá, né? Sabor de mel. A música lá, Sabor de Mel. Então, os Salmos ajudam muito nessa questão. Edmund Clooney, ele é autor de alguns livros, e ele diz, a música, como pode ser percebido com clareza, não é em si mesmo um elemento do culto, mas uma forma de oração, louvor, proclamação e exortação. Então ela vai conduzir os elementos que nós temos no culto. Eu estou com... Deixa eu ver como é que está meu tempo. Eu vou fazer um movimento com vocês aqui, só para fechar didaticamente. Eu vou citar os 3 momentos e a gente vai depois trabalhar cada um deles, mas só para você sair daqui ciente de 3 momentos, 3 papéis, pelo menos, no culto, tá? Fora do culto, a música tem muitas outras funções. A música tem muitas funções na vida. A gente gosta de música e por isso há vários tipos de música. No culto, a gente pode trabalhar basicamente 3 grandes verdades sobre a música. A música como louvor, né? Aquilo que é o mais comum. Eu vou só citar e depois eu volto melhor. Olha o Salmo 119, abra por gentileza. Salmo 119, verso 171. Então este é o ponto assim, mais comum, né, que a gente fala de música. Quando a gente fala, vamos louvar o Senhor. A gente sempre usa essa expressão. E não é errada, é uma das grandes funções da música mesmo. Seu canal através do qual nós louvamos. Vamos ler? Salmo 119, o verso 171. Leiamos. Profiram. Percebe? Profiram louvor os meus lábios. Então, os meus lábios devem proferir louvores ao Senhor. E aí a gente poderia ver vários textos bíblicos, né? De pessoas louvando. Você tem o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, você tem o cântico de Débora. Tem vários textos bíblicos de louvor, Maria louvando o Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Lembra lá? Quando ela recebe a notícia, ela está cantando ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, e por aí vai. Segunda parte que a música também nos auxilia. Segundo, vamos ler a música como oração. Às vezes passa despercebido isso, mas a música é também uma oração. Ela pode ser também uma oração. Então a oração pode ser falada e a oração pode ser cantada. Olha, por exemplo, como que o Salmo vai terminar, alguns blocos dele. Olha o Salmo 42, verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está uma oração ao Deus da minha vida. Durante a noite está comigo o meu quê? O meu quê? Eu vou cantar, hein, se vocês não falarem. Acorda, pessoal. O meu cântico. O meu cântico. Olha como que ele qualifica esse cântico dele. Uma oração ao Deus da minha vida. Lembra, você está no livro dos Salmos, o livro das músicas do Senhor. Um compositor inspirado por Deus está se referindo a um cântico que ele tem, por exemplo, durante a noite. E
E ele chama esse cântico dele não de simplesmente um cantar, uma oração ao Senhor. Uma oração ao Senhor. Agora, por exemplo, a gente tem que saber qual música a gente está usando. Aquela 71, por exemplo, é uma oração. Você está falando direto a Deus. A Deus. Aquela música, vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor. Não é uma oração. Você está falando a quem? A comunidade, para a comunidade adorar a Deus. Não é errado não, tá? Está no nosso cenário, não tem nada de errado. Eu estou mostrando a função só. Nem toda música é oração, entende? Nem toda música é oração. Agora, a música também é oração. O autor daquele artigo, ele vai dar algumas razões pelas quais, muitas vezes, a gente perde de vista isso, que as músicas são orações também. E ele vai citar algumas. Uma delas, por exemplo, é que a oração a gente faz culturalmente de olho fechado, né? E as músicas a gente faz de olho aberto. Então, o fato não, pastor, estou de olho aberto, não é oração, não. Não, fechar o olho e abrir o olho, isso é uma questão cultural. Então, essa distinção faz com que alguns achem que a música não é oração, né? Não tem nada a ver. A outra questão que muitas vezes faz a pessoa desconsiderar isso é o fato de dizer assim, não, pastor, as músicas são letras padronizadas. A gente canta todo domingo, canta ao longo do tempo. E aí a gente acha que oração precisa ser necessariamente espontânea. Isso também é um equívoco. Lógico, a oração pode ser espontânea. Mas também existem orações escritas. Basta você ver a oração do Pai Nosso. Há orações na Bíblia, por exemplo, que está escrita, e nós podemos, num determinado momento do culto, dizer, vamos confessar os seus nossos pecados, vamos orar como Daniel orou, abre aí por gentileza Daniel tal, e orar aquela oração de Daniel. Não tem nada de errado com isso. E até mesmo na história da igreja, você tem em alguns lugares orações que são escritas com antecedência para que seja realizada. Nossa cultura brasileira é muita cultura do improviso. Então a gente não gosta muito de uma coisa que foi organizada antes. A gente acha que não tem espiritualidade. A espiritualidade está naquela hora, se acontecer. Isso atrapalha, né? Então por isso que as pessoas dizem, não, mas a música, a gente ensaiou ela antes. Como é que ela é uma oração? É porque a gente está confundindo os conceitos em si. O fato de ter o elemento da espontaneidade numa oração não significa que sempre tem que ser assim. Eu que não possa existir orações que não fosse ao longo do tempo orada, né? Orada. Aliás, essa parte da espontaneidade tem sido uma das questões muito perigosas hoje em dia. Alguém já disse assim, olha, infelizmente hoje em dia não dá para dizer o amém no final da oração. Porque o amém assim seja, né? Porque não dá para concordar com a oração toda. Então eu só falo amém por partes. Primeira parte, amém, concordei. A segunda, não dá, misericórdia. A terceira, amém. Porque o amém nosso na oração, ele é didático. Por que a gente diz amém? A gente está dizendo, essa é a minha oração diante do Senhor. Quem está orando está nos representando. Então a gente tem que entender que música abrange essa série de questões. Olha o Salmo 72, por exemplo, verso 20. Olha como é que vai terminar. Vamos ler? Findam. Uai, não eram as músicas. Não, mas eram orações. Findam as orações de Davi. E essas orações, boa parte delas foram tocadas. Mas eram orações. Então a gente tem que lembrar disso. Já imaginou, se depois da oração de alguém na igreja, a gente fala assim, vamos bater palma? O irmão orou, vamos aplaudir. Fica estranho, não fica? Mas facilmente, depois que alguém canta, a gente vai aplaudir. Isso mostra que a gente está vendo música como apresentação. Porque a gente vai, por exemplo, em teatros, a gente vai em shows, e é isso mesmo, a música é uma apresentação sendo feita. Mas no culto, não. No culto não é uma apresentação. Ela acabou de ser, por exemplo, uma oração, uma adoração. Então não dá para a gente aplaudir quem fez isso. Não dá para a gente aplaudir quem fez isso. Por isso a gente tem que tomar cuidado, a Josi que falou, acho, dos vícios, né? Irmãos, vamos apresentar essa música aos irmãos. Não, a gente não está apresentando uma música.
A gente vamos orar ou vamos louvar a Deus naquela música específica, né? Percebe? A gente está conduzindo, não existe uma apresentação. Existe na igreja momentos de apresentações? Claro que tem. Dia das Mães a gente teve uma apresentação aqui pela manhã. Não é culto. Percebe a importância de separar as coisas? A gente faz uma cantata no sábado. Eu digo, gente, vamos aplaudir, olha que apresentação bonita. Porque a música tem vários fatores. Agora, culto é uma coisa. Às vezes a gente usa uma frase assim, música é música. Ok, música é música, mas culto é culto. Música é mais amplo do que culto. Quando música entra dentro do culto, ela entra dentro das normas do culto. Então, porque às vezes a argumentação é só pela música em si. Não, mas Deus não usa a música em si do jeito que a música é. A música, para entrar no culto, ela entra dentro dos princípios do culto. Do culto. Terceiro, a música como proclamação. A música como um elemento de ensino. E aí é aquele momento que a gente diz, vamos nós louvar a Deus, quando a gente fala coisas sobre Deus através da música. Agora, num culto, você tem que ter o equilíbrio disso. As nossas músicas não deveriam ser todas elas proclamação, por exemplo. Elas têm que reger por esses princípios. Afinal de contas, a gente está louvando a Deus também. O culto é isso. Então, ela vai ser momentos de louvar a Deus. Ela vai ser momento, às vezes, de proclamar uma verdade. Muitas vezes, depois de um sermão, por exemplo. Naquela liturgia que eu coloquei, pagaremos o preço de sermos um só, é uma proclamação de uma verdade. Uma vez que eu aprendi, eu estou declarando, ensinando, dizendo o que nós vamos fazer diante de Deus, diante dos irmãos, a partir do princípio de Deus. Então a música, ela permeia esses princípios. Olha o Salmo 119. Salmo 119. E assim você tem vários salmos, né? O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na hora dos caminhos. Você pega aquele Salmo 1, ele não está falando com Deus. Ele está falando de verdade sobre Deus. Glorifica a Deus, óbvio. Mas ele não está se dirigindo a Deus. Nem todo momento que a gente está cantando, a gente está se dirigindo a Deus. Mas sempre a gente está falando sobre Deus, senão a música é antropocêntrica, baseado no homem. E aí tem muitas, infelizmente, né? Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não faz sentido com o que a Bíblia diz, né? Não faz sentido. Olha o Salmo 119, verso 171. Então eu fiquei bastante aí no Salmo 119, só para uma ideia dos irmãos. Profiram louvor aos meus lábios, pois me ensina os teus decretos. A minha língua, pois todos os teus mandamentos, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Percebe o quanto que ele está dizendo do salmo, dos decretos, dos preceitos, da lei. Suspiro, Senhor, por tua salvação, e a tua lei é todo o meu prazer. Olha o quanto que ele está sendo permeado pela lei do Senhor. Viva a minha alma para louvar-te, e ajuda em mim os teus juízos. Ele está orando a Deus, dirigindo a Deus, sobre verdade, sobre quem Deus é. Ele está proclamando aquilo que Deus fez na vida dele, diante também do próprio Deus. Olha o Salmo 60. Nesse ponto é que Lutero dizia que a música é um sermão cantado. A música é um sermão cantado. As pessoas vão ouvir, vão aprender, a forma didática da música é muito grande. E aqui ele vai descrever diversas coisas que Deus fez. Olha lá o verso de número 6, ó. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, estou lendo o verso 6, medirei o vale de Sucote. Ele está contando aquilo que Deus fez. É muito interessante o quanto dos salmos fala daquilo que Deus fez. Na história da igreja, por exemplo, você tem músicas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos musicalizados. Você está cantando a lei do Senhor, por exemplo. Você tem músicas sobre o credo apostólico. A gente até passou lá, o pessoal da equipe, daqui um tempo sai. Se a gente está falando da nossa fé, nada melhor do que declarar o que nós cremos com o credo apostólico.
e vamos cantar o credo apostólico. Ah, não é uma oração. Não, você não está orando o credo. O credo não é uma oração. O credo é uma declaração pública da fé. Tranquilo quanto a essas partes? A oração do Pai Nosso, né, musicalizada, e por aí vai. Por isso, irmãos, quando você olha para toda essa questão, pensando na música dentro do sistema litúrgico, existe uma questão de coerência do que aconteceu. Se nós estamos dialogando com Deus, suponhamos, vou citar duas músicas que em si não é problemáticas, mas olha como é que elas podem ser mal utilizadas no momento. Você canta uma música dizendo assim, eu nunca saberei o preço que foi pago. Lembra dessa música, desse cântico? Tranquilo, não há problema nenhum com a música em si. Na próxima música você canta assim, eu sei que foi pago um alto preço. Você acabou de expressar uma verdade que você não sabe, e agora você acabou de dizer que você sabe. Fica confuso. Se culto for algo que está acontecendo diante de Deus. A não ser que a gente ignora. Na verdade, a gente só está falando entre aqui. Não, Deus está ouvindo, Deus está conversando conosco. Heber Júnior diz que música ou culto se tornou muitas vezes uma conversa de doido. O que é conversa de doido? Eu chego para o Eduardo e diz, não, para o Eduardo, senão o Eduardo vai dizer que eu estou chamando ele de doido. Não, Eduardo. Eu e o Bebeto. Não é que o Bebeto seja doido, não. Eu que sou o doido, Bebeto. Fica tranquilo. Chego para o Bebeto e falo, Bebeto, como é que você está? Está bem? Bom. Bebeto, como é que você está, Bebeto? Bom. Mais ou menos. Bebeto, você vai na igreja amanhã? Sim. Você comprou carro, Bebeto? Que carro seu? Você bateu nele, cara? Não. Bebeto, a minha filha está doente. Às vezes a gente faz mais ou menos assim com Deus. A gente canta sobre a santidade de Deus e aí canta uma música que a gente vai sair para pregar o evangelho. Eu disse, rapaz, mas não estou entendendo bem. A gente lê sobre, vamos pedir perdão a Deus. Aí a gente canta uma música que diz que Deus nos fez seres santificados diante do Senhor e tal. Você diz, como assim? O que está acontecendo nesse negócio? Irmãos, a gente precisa entender que a gente está diante de Deus conversando com Deus. Ele é quem rege a conversa. Ele traz a escritura e a gente responde a ele. Responde a ele. Agora dá trabalho, óbvio, né? Pensar no fazer tudo isso. Dá mente, se envolver. Mas nós fomos feitos para adorar a Deus, para adorar a Deus. Por isso que para compor músicas, deve ser pessoas conhecedoras da escritura. Como é que vai refletir essas coisas? É algo que gasta investimento, trabalho e tudo mais. Nós vamos continuar, tá bom? No próximo encontro nosso, nós vamos olhar para dois aspectos relacionados com a música. E eu vou fazer a primeira parte, que eu não fiz aqui intencional, porque eu falei dos papéis, que é mostrar biblicamente esse uso da música. Só para você ter ideia, a música nasce, o primeiro relato que a gente tem na Escritura, na raça humana, a música está onde? Alguém sabe? Na raça humana. Que a música em Jó mostra que os anjos cantavam o Senhor. Mas na raça humana, onde que a música nasce? Os filhos de Caim. Não, aí é um poema. Não, as músicas em si nasce entre os filhos de Caim, que são descrentes. A música é uma manifestação cultural e da graça comum de Deus. Mas ela, ao ser trazida para o campo do culto, a gente não traz tudo que a música é capaz de fazer. Porque ela é dada dentro da graça comum de Deus. Inclusive, ela nasce entre aqueles que não tinham conhecimento do Senhor. Não tinham busca ao Senhor. Embora dádiva de Deus, graça comum de Deus. Mas por isso que a gente não pode simplesmente pegar e trazer para o culto. A gente tem que entender o que é que dessa música, que é um presente que Deus dá, como que eu a utilizo dentro do culto? O culto tem alguns objetivos. E você vai chegar numa parte e vai dizer, essa música é boa. Para mim cantar em casa, com meus filhos, no meu carro. Não para cantar na igreja. Ela não é uma música cultica. Ela não é uma música congregacional. Ela é uma bela música, para quando cantar, bater palma.
Ela é cantada até com várias vozes e aquela coisa maravilhosa. Mas não dá para o membro da igreja cantar essa música. Não é para o culto da igreja. Percebe a distinção? Isso é importante e a gente vai trabalhar isso no próximo encontro e ver como que Davi vai fazer uso então da música. O grande personagem para essa entrada da música no culto é Davi. Davi é o grande personagem que mais desenvolve sobre isso. E a gente vai olhar para o Novo Testamento. Vamos conversar sobre salmos, tem partes sobre salmos. Vocês devem ter reparado que a gente tem cantado alguns salmos, por exemplo. É muito necessário. Salmo é uma coisa que a igreja cantou ao longo do tempo, inspirado por Deus. A música que Jesus cantou foi um salmo. A música que os apóstolos cantavam eram salmos, tinha um inário. Então a gente tem que utilizar também desse inário. Não é exclusivo. Tinha cânticos espirituais, tinha outras abrangências de músicas. Além de ter o salmo, tem composição nova dentro dos próprios personagens bíblicos. Mas a nossa geração ignorou um saltério. Poucas igrejas cantam qualquer música dos salmos. Isso é um grande erro. Nós temos um inário que a gente deve também utilizar. Eu usei a palavra também. Às vezes nos extremos tem pessoa que diz só pode ser salmo. Aí é um equívoco, é uma deficiência também. A Escritura amplia essa visão de música, mas ela não nega e reafirma, inclusive, a importância dos salmos como sendo princípios que vão nortear e como música a serem cantadas e até mesmo declaradas, né? Lidas, por exemplo, que são poemas que nós declaramos quando estamos diante de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu falei que no nosso próximo encontro nós vamos tratar desse tema. Intencionalmente eu usei a palavra próximo encontro nosso. Não usei a palavra próximo domingo. Porque no próximo domingo eu não estarei. Quem vai ministrar a aula no próximo domingo é o Fabiano, combinado? Tá? É o Fabiano que vai ministrar a aula. Ele não vai ficar em música, eu acho que não. Ele vai para outro assunto, dentro do culto mesmo, creio eu. Oração, Fabiano? Fabiano vai tratar daquela questão da oração. E aí quando eu voltar, eu vou continuar no culto, tá bom? Então só o domingo que vem que a gente deixa a música e vai para a oração mais específico sendo trabalhada. Deus, obrigado porque o Senhor nos chama a louvar o Senhor, a expressar a nossa adoração a Ti, de várias formas, através da nossa oração, através da música, e nos ensina, ó Deus, sempre a sermos submissos à Tua palavra. Agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem dado a capacidade de tratar da área da música, tem dado a capacidade musical de ser instrumento de bênção na vida da igreja, e que nós possamos todos entender a música como sendo algo que a igreja faz diante do Senhor. Por isso que sempre ao cantar, nós possamos pensar em como cantar de forma que o Senhor é glorificado, de forma a edificar uns aos outros, cumprindo o que o texto de Efésios nos adverte. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nós possamos logo mais estarmos aqui juntos, adorando o Senhor diante deste Deus que é santo, um Deus que nos convoca a estarmos na presença dEle, sabendo que Jesus Cristo estará conosco, estará cantando conosco, estará orando conosco, nos conduzindo ao Teu trono da graça. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.